A Vinícolas Mil Vidas, situada na zona rural de Ritápolis, Minas Gerais, é um empreendimento familiar fundado em 2020, bem recente, por Vander Oliveira e sua esposa, Berenice Figueiredo. O nome Mil Vidas homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, remetentes à frase atributo a ele. A frase, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela liberdade da minha pátria. A vinícola ocupa uma área de 21 hectares e está localizada a aproximadamente 28 quilômetros de São José del Rei. É 37 km de Tiradentes, integrando-se a circuitos históricos e turísticos da região. O restaurante de vinícolas apresenta uma gastronomia que mescla influências mineiras e francesas, proporcionando às visitas uma experiência culinária refinada, em meio a uma paisagem deslumbrante. A vinícola funciona de sexta a sábado, domingo e feriado, das 11 às 6 horas da tarde. Que fofo. Vai ficar ótimo. E aí? Agora eu vou falar. Não, aí eu não. Tá, mas eu tô fazendo uma escassa feliz. Com certeza posso. Aí eu achei. Google de mesa você não tem. De mesa não. Mesa bem mais resistente. Tira para nós dois, por favor. É elegante demais da conta. Você toca violão? Não. Alguém sabe? Já estão bem modernos. Já vamos para a terceira colheita. Gente, olha! Que tamanho que é a muda assim quando você planta? A muda vem em 40 centímetros, raiz nua e simplesmente com a gema soldada. Sério? Vou explicar pra você. Iniciamos do zero aí a vegetação. Olha pra você ver. Olha, gente. Sejam bem-vindos, tá? Eu vou explicar para vocês o nosso sistema de cultivo. Na medida que eu for explicando, qualquer curiosidade, vá perguntando, por favor, tá? O nosso sistema de cultivo é uma dupla poda colheita de inverno, tá? Nós temos hoje no mundo um pouco mais de 40 vinícolas que trabalham com esse sistema, ok? E as 40, um pouco mais de 40 que estão aqui no Brasil, até porque o sistema começou no sul de Minas, tá? Na década de 90, foi um pesquisador da IPAMIG para a França fazer doutorado e pós sobre as vites vinícolas, com as uvas para vinho, tá? E ele percebeu que lá já tinham bons vinhos, mas percebeu que o verão dele era o verão mais seco que o nosso, porque a uva é um fruto colhido no verão no mundo inteiro, tá? E ele veio com essa ideia desse experimento de dupla poda. O que é uma dupla poda? É simplesmente para você transferir a sua colheita do período chuvoso. E Minas, então, é o verão muito chuvoso na região aqui sudeste, tá? Para colher no período seco, tá? Então, para que isso, qual que é o passo para que isso aconteça, tá? A poda tradicional acontece sempre em agosto, ok? Nós realizamos essa poda de agosto, vem produção, e no início de formação de cacho, nós descartamos essa produção. Jogamos literalmente no chão, tá? Aí por que jogamos no chão? Porque não vamos colher no verão. Para que esse fruto não sugue a energia dessa planta, porque nós precisamos de formar essa planta
para que aconteça a dupla poda, ok? Então, o que é uma formação de planta que chamamos? A poda de produção, para a gente, é uma poda de formação. Nós temos que formar essa planta. Cada ramificação dessa subindo é chamada de esporão, ok? Temos que formar esse esporão. Tem que ter um calibre de pelo menos 6 milímetros e essa cor lignificada que chamamos, essa cor de madeira. Por que é necessário? Se você pega um esporão verde, ele não está formado ainda. Se você poda ele, essa gema aqui, ó, é uma futura brotação. Ela vem brotação, mas não vem produção. Formado, uma gema formada como essa, se você leva ela em um laboratório, parte ela ao meio, você já tem um cacho formado aqui dentro, ok? Então é por isso a necessidade de você formar essa planta. Aí descartamos todos os cachos, trabalhamos com a formação dessa planta e voltamos a podar na última semana de janeiro ou na primeira de fevereiro. Essa poda aqui foi realizada na primeira semana de fevereiro, ok? Está aqui no campo a nossa colheita de inverno, ok? Estamos aqui na fase pintor, tá? Depois nós vamos para a maturação, depois para o murchamento. Qual que é a outra importância também de você colher esse fruto no verão, tá? Vou dar um exemplo do nosso vinho 2024. Nós colhemos com BRICS, que é o teor de açúcar do fruto, com 22,5 de BRICS. Nós vamos ter um vinho de 12,5% a 13,5% de teor alcoólico, com zero adição de açúcar, tá? Simplesmente com açúcar do fruto, ok? Mas para ele chegar a 22,5 de BRICS, 80% dos cachos tem que estar como uva passa, tá? Jamais você vai conseguir segurar seu fruto no campo para chegar a esse BRICS em um período chuvoso, ok? Então o que acontece? Você tem que adicionar açúcar no início de fermentação do seu vinho. Aí você já perde a identidade do seu vinho. Então, colheita de inverno é um vinho mais característico, tá? É um sistema de gotejo, tá? É um sistema israelense. Nós fomos um dos primeiros projetos de colheita de inverno a conseguir a primeira colheita com 1 ano e 8 meses de plantio. Muito por causa do sistema de gotejo. Um sistema que é chamado de aleio, onde a gente tira parte dos cachos, tá? Porque quanto mais fruto, mais diluído ele é. Se você deixa grande quantidade, você vai ter um vinho diluído e automaticamente você não vai ter essa concentração de açúcar, ok? Muito certo, né? Nossa. É verde, não tem como fazer nada. Pra nada, tá? Pessoal, a uva francesa hoje, ela é trabalhada sempre em cima de um forte enxerto americano, tá? Vou virar de lado aqui. Todas as plantas não têm esse calo, ok? Do calo para baixo nós temos uma pálsa, do calo para cima nós temos uma firrada, ok? Lembrando que em 2021, esse enxerto veio para campo com um calibre de uma caneta raiz nua, que é chamada sem terra, e simplesmente com a gema soldada aqui, ok? De 2021 a 2025, conseguimos formar essa planta por esse calibre. Okay? Nossa, é bom de conhecer para ver mesmo, apreciar mais aí do vinho. É, isso mesmo, que eu tô tomando, a tecnologia. Algumas definições que são com bom vinho tem que acontecer aqui no campo. Apaixonada com você. BRICS, THSD. O BRICS é o teor de açúcar que vai influenciar no seu teor. Você tem um vinho muito alcoólico. E os vinhos finos hoje no Brasil não pode ser engarrafado com mais de 15% de teor alcoólico, ok? Se passar de 15%, ele tem que ser um vinho barricado. Aí sai como um reserva ou um gran reserva. A baguinha. Lembrando, pessoal, que a colheita é definida 2 dias antes no vaso e a colheita tem que acontecer toda no mesmo dia, ok? Nossa, tudo no mesmo dia. Mas é programada branco, rosé e tinto, tá? O branco no mesmo dia, rosé no mesmo dia, o tinto no mesmo dia, ok? Eu vou colocar um pouquinho do mosto, tá? Na lente, ok? Vocês vão manter ele um pouquinho inclinado para que a lente mantenha reta. Vocês vão olhar, tem uma tabelinha de números, tá? O encontro de cores, do branco ao encontro do azul. O branco de baixo para cima. No tracinho é o BRICS que está hoje.
ok? Então você vai definir uma colheita hoje, tá, seu Cláudio? Aqui, lembrando Tá, que... 15.3. Isso aí, o ponto é o diferencial, tá? Ok? O de açúcar é de 22? 22,5 para tinto. Tá? Para tinto jovem. Tá? Se for um tinto para barrica, de 12,5% a 13,5% de teor alcoólico. Tá? Acho que é só chegar lá no restaurante, pegar o vinho, 22,5%. Leu isso? Quanto aí? Eu reforço a informação, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso vinho rosé, tá? Nós começamos uma paleta diferente. Não fomos pelo branco primeiro rosé, branco e tinto, porque eles têm estrutura e corpo diferente. E o rosé ele vem mais elegante, ele vem mais tranquilo, e nós colocamos primeiro. Porque o branco ele vai assim, tomando conta do pedaço, né? Aí o rosé ele é muito elegante, muito agradável, a gente deixa ele primeiro. Então vamos pegar nossa taça de rosé para a gente começar a analisar essa cor desse vinho, para a gente experimentar com o queijo que harmoniza com ele, que a gente dá seguimento, tá bom? Vamos lá. Os queijos estão em frente a cada taça. Na taça que é interessante no nariz, de frutas vermelhas frescas, ele lembra o morango, ele lembra framboesa, o mirtilo. Se encontrarem mais alguma outra fruta, podem falar. É bem natural um vinho ter complexidade de flores, frutas. Ele não é muito floral, mas ele tem um leve de flor, mas ele é mais fruta mesmo. E um pouco fechado também, né? A gente chama de talco no nariz. Esse talco representa o tanino, né, que tem no vinho, porque é uma casca tinta que produziu o vinho rosé, então ela está dando um fechamento no nariz que a gente identifica como talco. Vamos experimentar. Percebam que esse vinho é um vinho leve na boca, mas ele tem uma personalidade, ele tem um preenchimento intenso na boca, apesar de estar com leve acidez e baixo teor alcoólico. Tá? O teor alcoólico dele está em 12%. Pêssego, maracujá, traz uma rebate também presente. Nossa, delícia, gostei dele. Ele é bem marcante, ele tem leve floral e frutado intenso. Acho que eu vou ter que levar uma Pêssego, pera, abacaxi. A folhada é muito pouca, mas eu quero maracujá bastante no nariz. Gostei dele, sim. Logo depois do que ele É a própria uva, ela tem essa personalidade. Querer poder. Ela transforma mas tem ainda muito a evoluir. A coloração desse vinho, vamos pegar um Mãe, você fala, mãe. Ela por si já tem essa característica. As uvas feitas para fazer uvas só para a família acabou tendo que ser comercializado, porque então a adaptação das casas aqui na região elas foram assim, surpresas e ainda trazendo umas características, umas informações interessantes que a gente não encontra em todos os jovens brasileiros. A uva Syrah, ela tem especiaria, ela tem defumado, ela tem picada, ela tem floral, mas tem muitos vinhos que nós experimentamos, jovens, que ele traz só uma característica. Não encontra muito defumado
não encontra muito especialista, encontra muito ou floral, ou também ou pintado em geral. Esse aqui, nós temos as duas influências de clima, mas ele não é só quente, também não é só frio, ele tem as duas características. Então, todos os dias praticamente tem isso, mesmo no calor, no verão, a temperatura ela cai muito à noite, também fresca, então essa uva solta esses dentes aromáticas, né? Normalmente você percebe um medicamentoso muito intenso no nariz ou na boca, algo que você fala, nossa, eu estou tomando um dia, eu não sei o que eu estou tomando. Eles são obrigados a colocar, contém sulfite, contém eles não estavam colocando. Muita gente sentiu lá um pouco de as victorinas do sul de Minas normalmente não cai para mim, que cai para ele. Hey!